Memória do Ministério Público Federal, aprendendo com quem construiu nossa instituição. O projeto Memória do MPF é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República. Baiano de Conceição do Coité, José Leovegildo Oliveira Moraes nasceu em 1952. Iniciou a carreira profissional na Bahia como auditor fiscal, tornando-se procurador da República em 1992. Foi procurador-chefe no Distrito Federal e consultor da União, especializando-se em ética na administração pública. Aposentou-se em 2001, concluiu pós-graduação em Direito na Universidade do Porto, em Portugal, e atualmente advoga e presta consultorias na área de ética e gestão pública. Hoje vamos conversar com o Dr. José Leovegildo Oliveira Moraes, procurador regional da República aposentado. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Doutor Leovegildo, o senhor é natural de Conceição do Coité, na Bahia. Como que foi um pouco dessa infância no sertão? Bom, eu nasci em Conceição do Coité, na Bahia, né? E estudei lá até os 10, 12 anos de idade. Depois para Salvador, onde fiz faculdade. Primeiro eu fiz faculdade de educação, depois fiz faculdade de administração e ingressei aos 24 anos de idade na Receita Federal, como na época era fiscal, hoje é o que se chamam de auditor fiscal. E Sim. Pouco depois eu fui convidado a vir para Brasília pela Receita Federal, eu vim. E aqui resolvi fazer direito, fiz direito e comecei a ter contato com pessoas do Ministério Público Federal, inclusive pela Receita Federal, ia à Procuradoria fazer algumas palestras sobre imposto de renda. Resolvi então fazer concurso para Procurador da República, passei e me tornei Procurador da República. E como que foi esse período entre ser auditor da Receita Federal, que já era uma carreira, né, com bastante visibilidade, ou enfim, e até o senhor mudar para o direito e para procurador? Como foi essa trajetória e por que isso aconteceu? Eu estava na Receita, ocupando cargos de direção, às vezes relevantes, mas não tinha a independência para fazer aquilo que eu achava que devia ser feito. Sempre tinha, mas isso, sempre um grau superior a hierarquia para poder verificar se devia ser aquilo mesmo ou não. E o contato com o Ministério Público me mostrou que tinha uma independência. Poderia fazer as coisas de acordo com aquilo que eu pensava, sem estar preocupado se tinha um superior hierárquico acima que precisava aprovar ou não. Isso é um bem jurídico que não tem preço. Só quem consegue vivenciar os dois lados é que consegue dar o real valor que isso tem. Como que era o trabalho na época? Inclusive, nós éramos Ministério Público e, ao mesmo tempo, advogados da União. Fazíamos a advocacia da União. Depois foi criada a lei complementar do Ministério Público e foi criada a Advocacia Geral da União. Mas, inclusive, eu vivenciei a época do papel dúplice do Ministério Público. Eu acho que realmente a criação da Advocacia da União gerou essa independência maior ainda, né? Você poder afastar o Ministério Público da defesa da União. Embora o Ministério Público faça a defesa também, porque muitas coisas é a defesa do interesse público e não dá para separar. Mas muitas vezes você precisa fazer também a defesa do ente estatal face ao próprio Ministério Público. E não é raro que se coloquem em confrontos essas duas questões. O Ministério Público está vendo a questão de uma forma e o representante judicial da União vendo de outra forma. Também não é raro o membro do Ministério Público querer interferir em coisas que é própria do administrador público. E daí vem a importância do papel do advogado da União
que não tenha vínculo com o Ministério Público para poder fazer esse tipo de separação e defesa da instituição, um defendendo o Ministério Público Federal e outro defendendo a própria União. Eu estive depois na AGU como consultor e quando cheguei lá eu levei um viés de Ministério Público. E queria às vezes fazer a coisa pensando como se fosse o Ministério Público. E aí o advogado-geral da União, na época que era o Álvaro Augusto, ele dizia, agora aqui não é Ministério Público. Tem um presidente da República que assina as coisas que a gente faz. Então precisamos compatibilizar aquilo que a gente pensa e que a gente gostaria de externar com aquilo que afeta também a imagem do presidente ou do Poder Executivo. Então são coisas que a gente vai aprendendo a lidar e a conviver com ela para construir e ver que não existe só uma verdade. A verdade vai dependendo do ponto de vista. E eu me preocupo quando vejo um membro do Ministério Público querer impor a sua verdade a qualquer preço. Às vezes não é. O senhor trabalhou muito tempo com o tema da ética, que é um tema ao qual o Ministério Público Federal está intimamente ligado. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, o Ministério Público, do ponto de vista da ética, ele, em princípio, deveria ser a própria consagração da ética, porque é inerente ao exercício das atribuições. Então, eu tenho dificuldade de aceitar que um membro do Ministério Público não haja com o estrito cumprimento das regras e dos deveres éticos, que é, um deles é o respeito pelo cidadão. O Ministério Público ele se diferencia do advogado, porque o advogado ou ele vai fazer uma defesa e ele tem que defender o cliente de qualquer forma, ou ele está querendo entrar com uma ação em favor do cliente para obter alguma vantagem, e ele, dentro dos limites da ética de advogado, mas acho que ele tem uma liberdade muito maior. Eu acho que o compromisso do membro do Ministério Público nessa questão da ética é muito maior do que a do advogado. E ele não pode se equiparar. Porque se ele se equiparar, ele perde a coisa mais importante do Ministério Público, que é aquilo dizer, não, quem está falando aqui é o Ministério Público, que as pessoas pensam que quando o Ministério Público está falando, que aquilo é uma verdade. Então, essa responsabilidade não pode ser esquecida sob pena de comprometer o nome da instituição. Existia nesse período algum caso que tenha marcado o senhor pessoalmente? Eu me dediquei muito à questão da lesão ao patrimônio público. Isso foi uma bandeira que eu assumi dentro do Ministério Público, porque o que eu queria é que os recursos públicos não houvesse desperdício de recursos públicos. Eu atuei em algumas ações civis públicas que tinham casos assim, atuação do Banco Central, que causava milhões de prejuízo aos cofres públicos. Então, só nessa área de sistema financeiro, na década de 90, foram muitas ações que eu trabalhei. Mas depois eu entrei numa outra área, que foi a questão das chamadas desapropriações fraudulentas. Porque existia um conceito de que o Estado se apropriava das terras das pessoas e não pagavam o que era devido. E, de repente, por um acaso, cai na minha mão um caso que mostrava exatamente o contrário. As desapropriações estavam sendo utilizadas como forma de lesar o erário. As perícias eram fraudadas e estava se pagando indenizações milionárias. Então, eu atuei num caso que se tornou caso símbolo nisso aí, que puxou vários outros casos no Brasil, que foi chamado o caso da desapropriação da Fazenda Araguaia, que era uma desapropriação que hoje estaria em torno de, se fosse pagar tudo isso, estaria em torno de R$1 bilhão por uma fazenda que não valia quase nada. Então começou a haver uma reversão dessa questão das chamadas desapropriações fraudulentas. Então essa foi uma vertente que eu também trabalhei muito forte
E houve perseguição na época das pessoas que estivessem envolvidas, por exemplo, nesses casos de desapropriações? Se fosse hoje com o CNMP, talvez eu tivesse respondido a algum processo disciplinar no CNMP. Sim. Pelas coisas que eu fazia para poder barrar. Porque você tinha que ter mecanismos mais ágeis de parar por exemplo, você pega um caso, você tem na época de 1997, você tem 200 milhões na Caixa Econômica Federal com o dono do dinheiro já sentado na porta da Justiça, já esperando que o juiz dê assim um alvará para liberar 200 milhões, e você sabe que ele não tinha direito a nada daquilo. Então, o que você faz para separar uma coisa dessa? Você tem que ter uma imaginação um pouco fértil. Sim. Tá, então, e óbvio, quando você atinge um interesse dessa natureza... Você está cutucando. Está cutucando, então tem retaliação. Mas, além disso, eu estava lendo as memórias dos jornais da época, aí eu me lembrei também de um caso que não é assim, que é pitoresco. Conte. Eu entrei com uma ação civil pública na década de 90, que foi contra a CBF. Por incrível que pareça, era contra o ato de que o Fluminense e não sei quem lá tinham sido rebaixados pela CBF, o Campeonato Brasileiro de Futebol, e gerou uma polêmica na imprensa, porque a CBF tinha dado um golpe para poder restabelecer o Fluminense, botar o Fluminense na primeira divisão. E eu recebi uma representação contra esse ato da CBF. E aí eu pensei, mas o que é que nós temos a ver com CBF, com futebol, essas coisas todas? E criei uma tese de que o futebol fazia parte do patrimônio cultural brasileiro. É verdade. E como patrimônio cultural, o Ministério Público tinha o dever de zelar. Você não podia vilipendiar o futebol com manobras dessa natureza, porque era o povo que estava ali. Era o povo acreditar que uma coisa tinha sido feita de forma organizada e que depois os dirigentes desrespeitavam aquilo a seu bel prazer. Eu entrei com a ação civil pública defendendo que o Ministério Público tinha legitimidade para enfrentar essa questão, porque ele estava defendendo um patrimônio cultural do Brasil. E essa ação apareceu na imprensa com esse título, e a partir de então começou a surgir projetos de lei para incluir o futebol como patrimônio cultural brasileiro, e começaram a se escrever artigos sobre o futebol como patrimônio cultural. E esse é um caso pitoresco que eu acho que ele é relevante, porque você começa a criar uma discussão a respeito de um tema. Sim, você provoca uma discussão profunda na sociedade, né? O futebol sempre fez parte da nossa cultura, efetivamente. É porque você parece uma coisa absurda. Em 1999, o governo federal resolveu criar a Comissão de Ética Pública na Presidência da República. E eu penso que não foi muito por uma questão de que o governo fosse tão ético, mas é porque os organismos internacionais que fomentavam os investimentos no Brasil e a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estavam exigindo do Brasil uma postura mais criteriosa em relação à transparência e à ética. Então foi criada a Comissão de Ética. Então, eu diria que no período de 1998, 99 até 2005, 2006, tivemos um avanço muito grande. Muita coisa se fez e se mudou, até de forma que as pessoas não percebem, mas se mudou a forma como os agentes públicos utilizavam recursos públicos. Hoje as pessoas têm medo de usar um veículo oficial para ir para um restaurante. Mas isso na década de 80, isso era a coisa mais comum. Então essa diferenciação entre público e privado, que está melhorando, mas eu acho que ainda tem muito a andar no serviço público brasileiro.
que se a gente pensar o tamanho da máquina do Estado, que se consome de recursos que poderiam estar canalizados para atividades mais relevantes do que para a própria intronização das pessoas que se utilizam disso, acho que a gente poderia ter um país um pouco mais equilibrado. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse algum desejo, algum recado para os jovens procuradores ou para os que desejam ingressar na carreira. A carreira é magnífica. Eu acho que é uma honra ser membro do Ministério Público. Se tem um cargo que dignifica, é este. Agora, tenha prudência, cautela e não esqueça, o membro do Ministério Público existe para servir a sociedade. Certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Pela sua participação.